Medo de avião, medo de escuro, medo de falar em público, medo de ser assaltado, medo de altura, medo de palhaço, medo de escuro, medo de criança, medo de dirigir, medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, medo de ter medo. E você tem medo de quê? Quais são as intensidades desses medos? Ansiedade, fobia e pavor. A gente pode ter a escala do medo dessa forma. Ansiedade, normalmente, ela é mais branda, ela é mais leve, ela afeta geralmente o indivíduo e ele pode se sentir ansioso por conta de alguns medos e não deixar que isso vem à tona de uma forma que prejudique a sua vida social. Ele consegue ainda se dar bem com essa relação de ansiedade decorrente ao medo. Quando a gente avança um pouquinho nessa escala e vai para a fobia, então aí a gente já começa a perceber um medo mais intenso que pode sim prejudicar a vida social, já impossibilitar de que a pessoa saia, porque o medo ele já avançou um pouco mais. E se a gente for para o pavor, que é uma escala mais, é o grau máximo, a escala mais exagerada do medo, então isso é algo que geralmente paralisa a pessoa. A gente pode até enquadrar aí a questão da síndrome do pânico, que ele entra como um pavor, de uma forma que as pessoas não conseguem nem sair de casa. De acordo com o Laboratório de Pesquisa de Neuroanatomia da USP, uma pesquisa que foi realizada com camundongos, que é o mais semelhante com o ser humano, eles identificaram que existem dois tipos de medo, o medo inato e o medo adquirido. E o medo inato é aquele que é próprio do ser humano, medo de cair, né? Medo de altura, que mesmo sem a pessoa ter passado por essa experiência, ela tem o medo inato de altura, outros medos semelhantes. E tem o medo adquirido, que normalmente a gente adquire de acordo com a nossa própria experiência. E aí eu vou abrir esse adendo aqui agora para falar sobre o medo adquirido, que muitas vezes ele pode surgir da criação ou dos medos que, por exemplo, a mãe sentiu durante a gestação. Pode ser que ela tenha passado por experiências semelhantes, mas vai ter outras circunstâncias em que ela absorveu um medo que a mãe sentiu durante a gestação. E isso também pode ser enquadrado dentro desse tipo de medo, que é o medo das experiências adquiridas ou, no caso, assimiladas através de traumas ou de questões que vêm dos seus familiares e da ancestralidade. Segundo Neuza Corasca, pesquisadora do Centro de Psicologia especializada em medo, ela fala que o medo dentro dos limites, ele pode ser essencial, ele pode ser importante, porque, por exemplo, o medo de dirigir pode ser favorável para que a pessoa não exceda a velocidade. Então, o medo também se torna necessário, porque se trata de cuidado. Porém, se esse medo ele acabar limitando a pessoa, se ele paralisa, então ele já está prejudicando a pessoa. Por exemplo, o medo de falar em público. O medo de falar em público, ele pode vir de um excesso de cuidado que a pessoa teve na infância, ou porque a pessoa está querendo ser tão benquista ou tão perfeccionista a ponto de não se permitir errar. No fundo, o medo, ele também tem esse outro lado. Eu quero chamar a atenção agora para os pais que têm um excesso de cuidado com a educação infantil, com suas crianças. Claro que tudo é por um cuidado, é por um bem maior, por um bem da criança. Mas
Tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz que nunca ajude a criança naquilo que ela se sente capaz de fazer. E acontece que alguns pais, pelo senso exacerbado de proteção, ela sempre quer fazer, ela sempre está evitando com que a criança participe. E em outras situações, onde aparentemente não é uma zona de perigo, mas que ainda assim os pais não permitem que a criança brinque ou permitir que a criança viva aquele momento que não é tão perigoso assim. Pais que estão excessivamente protetores, mesmo sem perceber, eles acabam criando crianças que depois vão se tornar adultos muito limitadas, com medo de tudo, achando que o mundo é um lugar hostil. Mas é por isso que não é muito interessante também as crianças assistirem noticiários, ter contato com o mundo adulto antes de ser o momento delas entenderem isso, porque o mundo da criança é muito imaginativo. E se ela assiste um noticiário, se ela vê sobre assuntos muito violentos, muito agressivos, ela começa também a achar que o mundo é esse lugar hostil e ela passa a ter medos constantes. É preciso ter muito cuidado em relação a isso para não se tornar um excesso de proteção e um excesso de cuidado que vai fazer com que essas crianças se tornem adultos medrosos, adultos que não conseguem confiar em outras pessoas, que não conseguem confiar na vida. Um exemplo muito comum é o medo do escuro. Antigamente isso ainda era mais comum, hoje em dia nem tanto, mas tinha essa questão de educar pelo medo. Se trocava muito o medo pelo respeito. Fazer com que a criança entenda o porquê ela não deve agir ou fazer dessa forma, mas sempre com uma linguagem clara, a criança possa entender. Cuidar dos limites na educação infantil através do medo pode ser terrível para a vida adulta. Antigamente se dizia, olha, cuidado, no escuro tem bicho-papão, o bicho do saco vai te pegar, e careta, e não sei o que, embaixo da cama. E aí as crianças começam a ter esse temor e crescem tendo medo, por exemplo, de dormir no escuro. E já se sabe que, inclusive, que dormir no escuro é excelente para a saúde, né? O escuro é o momento onde o nosso organismo precisa para poder se restabelecer. Uma criança que é educada com esse padrão de medo do escuro, medo de sair de casa, cuidado que você pode ser assaltado, cuidado com o bicho do saco, faz com que as crianças fiquem muito limitadas. Para o caso onde a gente já consegue identificar que a criança já tem esse medo, é bom conversar. Tem uma fase, inclusive, que é até comum, por volta de 7, 8 anos, é até comum a criança ter esse medo, mas ele não pode perdurar tanto tempo assim, para que essa fase não alcance a vida adulta. Mas é possível conversar, estar junto. Os pais, por exemplo, podem acompanhar a criança na hora de dormir, no quarto, no ambiente todo escuro, e fazer com que ela entenda que existe uma energia boa tanto no dia como na noite, que são ciclos naturais da vida que fazem parte. Não tem porquê, não tem motivos para elas terem medo. E eu diria que jamais negar o medo que a criança sente. É ir junto, é dar suporte, porque dessa maneira você também pode estar cuidando do controle emocional da criança. Ela começa a crescer e entender que ela consegue dar conta, porque ela tem, a princípio, o suporte dos pais, né? Do pai ou da mãe, que pode chegar junto, conversar, tentar entender, porque às vezes é um excesso de imaginação, são sonhos, são pesadelos, a imaginação da criança é muito fértil, e se ela for negada nisso, ela pode ficar muito contida e isso acabar fortalecendo esse senso de medo que ela tem, ao invés de resolver. Um adulto que tem medo, por exemplo, um adulto que tem medo de falar em público, provavelmente ou ele foi muito cobrado ou ele quis se ressaltar, por exemplo, diante dos irmãos, diante da família, diante da sociedade, e ele começa a querer ser aquela pessoa
perfeita, ele começa a ter traços de perfeccionista. O perfeccionista, ele não se expõe. Por quê? Porque se expor lhe dá condição de errar. Se eu falar em público e se eu errar, o problema não é falar em público, o problema é como é que eu vou dar conta dessa emoção se eu errar. E se eu errar? E aí o adulto ele não consegue se imaginar dando conta daquele possível erro. Então ele prefere evitar. Ele evita falar em público. Os homens, por exemplo, uma conquista, aí ele tem medo de dizer não. Então não é o não, é tudo aquilo que vai acarretar. Eita, se eu receber um não daquela moça, daquela pessoa, se eu receber um não, como é que vai ser? Como é que eu vou lidar com isso? Então significa o quê? Que eu não sou bom, sabe? Eu não sou tão bom assim quanto eu imaginei. O que é que eu vou dizer para os meus amigos que estão vendo? Então é muita exposição. Não é o medo de errar em si, mas é o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Então aí a pessoa começa a gerar o que a gente chama de autossabotagem. Você vai ter uma situação que eu preciso falar em público, por exemplo, é tão forte esse medo no inconsciente que ela pode ter uma dor de barriga, o carro pode quebrar na estrada, uma visita inesperada vai chegar e a pessoa vai dizer, poxa, não pude ir porque eu estava saindo de casa e fulano chegou. O medo é tão grande que atrai situações para que a pessoa não chegue às vias de fato, porque chegar lá vai ter uma demanda que é maior do que a situação em si. Receber vaias, por exemplo, ou a falta de reconhecimento numa fala em público, não é exatamente o problema é como é que eu vou lidar com isso se algo der errado. E aí vem o processo de autossabotagem. E a essa altura você deve estar se perguntando, ok, Letícia, eu já entendi o que é medo, já reconheci os meus medos, mas e agora? O que eu vou fazer com isso? Em primeiro lugar, eu diria, reconhecer já é um grande passo. Primeiro você precisa saber que tem, e ficar, olha, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de escuro, medo de criança, medo de palhaço. Existem medos que são bem incomuns, inclusive. Tem uns que é mais comuns e tem outros que não são tanto assim. Mas nem por isso são menos importantes para ser visto. Então eu diria assim, um conselho, uma sugestão principal. Reconheça e não fuja dele. Encare, se abra para perceber e para poder fazer alguma coisa em relação a isso. Principalmente se afetar o seu cotidiano, principalmente se ele te impede de dar novos passos ou te impede de realizar suas coisas no dia a dia. Então eu vou te dar agora 5 dicas para que você comece a trabalhar esse medo em você. Então, o primeiro deles é respeite o medo. Sim, respeite o seu medo. Não precisa se sentir menor ou mais frágil porque você tem esse medo. Todo mundo acaba tendo seus próprios medos. Então, respeite o medo que você tem. Saiba que ele está te trazendo um pouco da sua história, um pouco da sua personalidade, um pouco de você. E você só vai conseguir lidar com ele a partir do momento que você reconhecer, respeitar de que ele existe. Segundo, nunca use terapias de choque. Quando você expõe a pessoa que já tem um medo a esse agente causador do medo para que ela se resolva com o medo dela de uma forma muito brusca, de uma forma tão grotesca como essa, pode aumentar ainda mais esse trauma, porque o trauma ele pode evoluir. Então, ao invés de você achar que expondo a pessoa a esse agente de medo vai ajudá-la, não é a melhor coisa a se fazer. É melhor tratar de uma outra forma e jamais intensificar o medo que a pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de inseto, é a famosa brincadeira de mau gosto, né? Infelizmente, algumas pessoas acabam jogando na pessoa aquele agente do medo, inseto, aranha, sapo. Inclusive, eu conheço uma pessoa que
passou a ter um trauma de sapo, porque na verdade já tinham medo de sapo, e algumas pessoas, por brincadeira ou por achar que estava ajudando nesse tratamento de choque, acabou jogando um sapo enquanto a pessoa dormia. Isso afetou de uma forma tão significativa nessa pessoa que ela acabou intensificando ainda mais o medo do tal do sapo. Quando a pessoa tem muito medo de água, empurrar essa pessoa no mar, na piscina, seja por brincadeira ou achando que vai ajudar, também não é uma boa ideia. É simples assim, empurrar a pessoa na água, achando que vai estar ajudando ela a lidar com esse ambiente aquático, não vai ser a melhor forma de ajudar. Isso só vai estar aumentando ainda mais o medo que essa pessoa tem de água, no caso. Então, não exponha a pessoa que tem medo ao agente causador do medo dela. Isso não vai ajudar. Dica número 3. Procure a causa do medo. Encontrar a raiz do medo pode ser uma chave para que você possa resolvê-lo. É por isso que o autoconhecimento é tão importante. O autoconhecimento nada mais é do que uma investigação de si mesmo. Mergulhar mais na sua história, saber o que aconteceu, como aconteceu, vai te fazer mergulhar a fundo nas coisas que aconteceram e que te geraram esse medo. E aí então, trazendo essa informação para a consciência, vai ser mais fácil de você aprender a como lidar com isso e, consequentemente, resolvê-lo. E a quarta dica é: tente resolver. Não se entregue. Se você perceber que esses medos estão te limitando, acenda esse sinal de alerta e vá procurar resolver. A princípio, da sua forma, seja através de uma respiração, de uma concentração, de uma busca interna do porquê isso está gerando medo, por que isso está te limitando. É possível que você perceba algumas dificuldades que você pode ter na sua vida, no seu cotidiano, mas fique atento quando isso te limitar, quando isso te impedir de fazer o que você estava predisposto a fazer, porque o medo foi maior. Então, procure entender, procure perceber quais são os gatilhos que estão sendo acionados na hora que isso está realmente limitando você. Então, não fuja disso, tente resolver da forma que você conseguir. E já emendando aqui, o quinto passo é: procure ajuda. Se você não estiver conseguindo resolver por conta própria, é muito inteligente procurar ajuda de um profissional, mesmo que você fale com amigos que já passaram por isso, que possam te ajudar, mas ainda assim, se for algo que esteja extremamente difícil para você lidar, procure ajuda do profissional, procure ajuda médica, entenda que esse medo está querendo te mostrar alguma coisa que talvez você não está ainda se permitindo ver, mas o quanto é importante identificar e resolver isso para que você não tenha essa vida tão limitada a partir dos seus medos. O medo, ele é natural, ele faz parte do ser humano. Então não precisa se sentir vulnerável ou sentir vergonha na hora de procurar ajuda. Todo mundo tem medo e diversos medos. A gente começa a trabalhar a nossa coragem a partir do momento que a gente decide encarar e enfrentar esses medos que limitam e que impedem da gente ter uma vida mais plena. Em situações de medo, que é o que a gente entende como estresse emocional, ele pode estar gerando, a partir desse medo, esse confronto com uma ameaça. Ele pode fazer com que a pessoa avance, né, a fuga e a paralisia, a imobilidade. Nos mamíferos é comum da gente observar isso. Nos animais, por exemplo, os animais não têm muito essa questão do estresse emocional, porque numa situação de ameaça, eles conseguem liberar essa tensão física, essa tensão corporal. Por exemplo, um predador
que está em busca da sua presa, a presa ela começa a fugir para não virar alimento para aquele animal. Então ele corre, e quando ele percebe que ele já se encontra numa zona de segurança, ele não está mais num momento de perigo, ainda assim, como o corpo ele sinalizou de que ele estava numa situação de ameaça, o corpo ele começa a ter reações que o animal, mesmo nesse estado onde ele se encontra de segurança, ele continua liberando essa descarga. A diferença de um mamífero, né, um animal, para o ser humano é que a gente não tem muito essa tendência de liberar essa emoção, então a gente fica com ela contida. Isso pode gerar, que na bioenergética a gente chama de couraças, problemas, né, pode ter problemas de doença realmente, porque ao longo de muitas situações onde ele vai recebendo essa carga energética de medo e de ameaça, o corpo vai congelando aquela informação porque ele não aprendeu a liberar. Ao contrário dos animais, que mesmo estando em zona de segurança, depois de um momento de fuga, ele ainda assim ele libera, sacode e libera. Os seres humanos, como não tem esse hábito, ele acaba congelando essa informação. Uma dica, né, para que pessoas que passam por situações assim, por exemplo, depois de um assalto, depois de uma situação onde a pessoa ficou muito tensa, que gerou muito estresse emocional, é que a gente se espelhe nos animais, que a gente se inspire neles e a gente começa também a pular, a chacoalhar, para liberar aquela descarga energética e a gente não venha sentir e congelar essa informação, esse estresse emocional lá na frente. Mas se por acaso essa informação já está aí no seu corpinho e você precisa se livrar dela, uma dica é você procurar a ajuda de um profissional. Nesse caso sugiro muito a questão da bioenergética, ou até a cinesiologia emocional, para ir na raiz da causa onde gerou esse estresse emocional e fazer com que, através dos movimentos do corpo, descongele, libere essa informação do estresse emocional que ficou congelada no cérebro e principalmente no corpo. Em situações de segurança, é possível também apreciar o medo. Esportes radicais é um exemplo disso. Pessoas que gostam dessa adrenalina, que gostam da aventura, elas utilizam os aparatos de segurança e se aventuram, escalando montanhas, descendo, bungee jump, não sei como é o nome, parapente, né? Paraquedas. É uma forma de brincar com o medo. Observe como é interessante, né? Como a pessoa lida com isso. Você pode encontrar com pessoas que fazem do medo um prazer, uma maneira de ressignificar essa emoção. O mercado do filme de terror também levam adolescentes, que é um público bem comum, para os cinemas, porque eles gostam dessa aventura, desse prazer que o medo também pode proporcionar. Como vocês podem ver, não limitam, né? Ele transforma, ele ressignifica. Se você quer realmente se permitir reconhecer e ressignificar esses medos, busque uma ajuda de um terapeuta holístico que vai te guiar para que você perceba essa emoção a partir de um outro ponto de vista. Na cinesiologia emocional, que é uma técnica que eu utilizo para a gente rever esses traumas, a gente trabalha com visualização criativa, que é como trazer aquela memória para a imaginação e modificar a cena para que a gente ressignifique e descongele essas memórias que ficaram presas no passado. A visualização criativa, ela lida muito com essa questão da emoção e uma ressignificação, porque o nosso cérebro, ele não entende o que é passado e o que é futuro. Então a gente pode estar utilizando
a informação do passado e criar uma nova história a partir disso e descongelar esse instante, esse momento que foi um agente causador de um medo, de algum possível trauma. E é isso, como o cérebro não entende o que aconteceu, o que não aconteceu, para ele é tudo uma verdade a partir do que você acredita, a gente pode realmente estar ressignificando e criando uma nova realidade mais libertadora. Então é isso, esse é o assunto que eu queria trazer para vocês hoje, porque eu acredito que pode ajudar bastante a você que está assistindo aqui e caso você conheça alguém que pode também se beneficiar dessas informações, compartilha com elas também. Aproveita e clica aqui no sininho, no like, né? E se quiser conhecer um pouco mais das minhas outras redes sociais, eu vou deixar o link na descrição para que você me acompanhe no Telegram, no Instagram e na minha página no Face. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau! Dei, só pra gente ver a distância e tal, como tá. Vire pra câmera, fala alguma coisa, qualquer coisa. Medo! Careta! De acordo com a pesquisa do laboratório da USP, de acordo com o laboratório de pesquisa da USP de neuroanatomia, que foi agora? Ansiedade. Então, não exponha a pessoa que tem medo ao A gente também trabalha com visualização